Oi, pessoal, bom dia para vocês. Eu estou de volta à nossa aula de cálculo 2. Sou a professora Luísa Yoko Taniguchi e vamos iniciar nossa aula depois de 15 dias de recesso, né? Fui meio obrigada porque eu testei positivo para Covid, eu e meu marido. Então eu tive que ficar de repouso, mas agora tá tudo bem, graças a Deus. Tô bem melhor, tô me sentindo bem melhor, apesar de que ainda sinto alguns resquícios, né, da doença, tipo falta de paladar, de olfato, de apetite. Tenho problemas com fadiga extrema, né, no final do dia, mas eu acho que a gente tem que enfrentar, né? E vamos lá. Então, estou de volta à disciplina. Já estava com saudade também, apesar que alguns também já disseram que estão com saudade de mim. Mas eu sei que o professor Matheus conseguiu me substituir bravamente, né? Então, estamos de volta ao cálculo 2 e eu espero reencontrá-los bem também nesse novo momento. Nós vamos iniciar o nosso módulo, né? Falando do nosso velho problema de valor inicial envolvendo as EDOs. Então, vamos para o módulo 2, né? E especificamente nessa aula de hoje, nós vamos enfrentar as nossas equações diferenciais de segunda ordem, tá? Então, estamos aí na nossa equação diferencial de segunda ordem. Quero lembrá-los que nós fizemos as nossas primeiras aulas sobre equações de primeira ordem e nós falamos sobre as várias formas de resolver. Então, vou fazer uma pequena revisão aqui só para vocês se lembrarem, né? Então, numa EDO, né, numa equação aí geral, nós podemos ter tanto funções aqui que representam as equações junto às equações diferenciais, né? E ela é de enésima ordem, quando ela começa aqui, por exemplo, a ordem 3, a ordem 4. Nós vamos ver ao longo aqui do nosso curso, da nossa disciplina, de ordem 3 até ordem 4 no máximo, tá? Porque é mais complicado da gente verificar ordem superior a isso, principalmente resolvendo, né, teoricamente. Mais para frente, o tutor Daniel vai fazer as simulações de ordem superior. Vocês vão perceber que é simples fazer isso, né? Mas, teoricamente, resolvemos com certa facilidade até mais ou menos a quarta ordem. Depois se torna inviável. Então, nós fizemos, o Matheus fez a definição, né, de uma equação diferencial de primeira ordem, quando envolve só um y' igual a f de xy, e as formas de resolver esse tipo de equação, eu acho que vocês viram os 6 jeitos de resolver. Com equações separáveis, equações exatas, equações lineares, equações homogêneas, da forma g de ax mais by e as equações de Bernini.
Se vocês não viram essas ou deixaram de ver uma delas e viram outro jeito de resolver, nós vamos fazer mais para frente, ou eu ou a Carla, uma revisão dessas formas de resolver, tá? Então, nós vamos retornar a essa solução envolvendo equações de primeira ordem. Hoje, especificamente, nós vamos resolver nossas equações diferenciais de segunda ordem e vamos falar um pouquinho mais dela. Então, como o Matheus já deve ter falado, inúmeros problemas físicos, então, tem a modelagem matemática baseada em equações matemáticas e principalmente essas equações diferenciais, né? Então, a primeira ordem, nós vimos vários aí modelos físicos, e agora de segunda ordem nós temos exemplos bem clássicos que vamos ver. Por exemplo, sistema de massa-mola, um sistema aí de potência, um sistema aí de eletricidade. Então, nós vamos ver vários problemas envolvendo, e são problemas bem práticos, tá? Eu diria que nós temos a classificação das equações diferenciais de segunda ordem segundo esses dois jeitos aqui. Uma comportando uma equação com coeficientes constantes, cuja equação é homogênea, e a outra é não homogênea. A homogênea nós resolvemos usando as equações características, e as não homogêneas usando variação de parâmetros e coeficientes indeterminados, tá? E podemos resolver esses dois jeitos por séries de potência. Então, nós vamos fechar o nosso módulo 2 resolvendo equações diferenciais, quaisquer, seja de primeira ou segunda ordem, por séries de potência, tá? Então, vamos resolver por aí. Bem, o que é uma equação diferencial linear de segunda ordem, né? Geral aí. Então, nós temos desse jeito. Ela vem com uma função em y duas linhas, com outra função vezes y', são funções de variável t em relação ao tempo, outra função r de t vezes y, que é igual a um st. Essa aqui é uma equação do tipo segunda ordem, né? Com coeficientes não constantes e não homogêneos. No caso 1, quando transformamos P de t, Q de t e RT em constantes, ou seja, constantes A, B, C, então nós vamos ter uma equação diferencial de segunda ordem com coeficientes constantes e não homogênea, porque eu tenho o S de t, tá? Daí eu venho com o caso homogêneo, ou seja, S de t é igual a zero. Então, nós temos a forma aí homogênea. Então, esse é o jeitão da equação de segunda ordem. Primeiro caso geral, quando eu tenho funções multiplicando aí as equações diferenciais. Quando eu tenho constantes multiplicando elas. E quando eu tenho constante sendo a função aí, né, final como sendo zero. Observe esse tipo de equação. Se você tentar lembrar, eu tenho funções do tipo, né, força é igual a massa vezes aceleração, ok? Onde a força eu posso ter como S de t, e a massa vezes a aceleração significaria aí a expressão que envolve a aceleração, tá? Só para vocês se lembrarem lá de qualquer problema envolvendo aí a força igual a massa vezes a aceleração. Especificamente as equações de segunda ordem homogênea, nós vamos então ter essa equação e associado a ela a equação característica. Observem que a equação número 3, elas têm soluções da forma y de t é igual a e elevado a rt. Por que eu escolhi
solução dessa forma aí. Observem a expressão número 3. De um lado, eu tenho o A vezes Y, duas linhas, mais o B vezes Y', mais o C vezes Y igual a zero. Se você for pensar em construir essa equação, a única solução que dá certo, eu derivando duas vezes, substituindo ali, derivando uma vez, substituindo ali, multiplicando o B e multiplicando o C, a única expressão que dá certo é com certeza alguma coisa envolvendo a exponencial. Então, por isso ela tem a solução aí dessa forma, tá? Então, pessoal, não tem outro jeito, né, de resolver aí essa expressão, tá ok? E derivando uma vez, derivando duas vezes, substituindo em 3, então eu vou ter que e elevado a r de t vezes ar ao quadrado mais br mais c igual a zero. Ou seja, ou e elevado a rt igual a zero, ou ar ao quadrado mais br mais c igual a zero. Então, eu só posso ter ar ao quadrado mais br mais c igual a zero, visto que o e elevado a rt nunca pode ser zero, ok? Então, essa equação aí, ar ao quadrado mais br mais c igual a zero, essa equação em laranja, ela é conhecida como a equação característica. Se vocês forem pensar na equação 3, basta imaginar que no lugar do y duas linhas, eu substituí por r ao quadrado, no y' por r e no y eu substituí por uma constante 1 aí, ok? Então, esse é o jeito, né? É a definição da equação característica. Daí eu vou ter 3 casos a considerar diante do meu valor de delta, tá? Então, são 3 casos a considerar aí. Sendo R a equação de Bhaskara aí, né? Nós temos lá do ensino médio que a minha raiz vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde o delta é b2 menos 4ac. Então, nós temos esses 3 casos a considerar aí. O primeiro caso, quando o delta é positivo, então eu vou ter duas raízes reais distintas, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Segundo caso, quando o delta é igual a zero, então só resulta menos b sobre 2a. E o terceiro caso, quando eu tenho raízes complexas, né? Então, eu tenho casos onde eu tenho menos b mais ou menos raiz de delta i sobre 2a. Então, esses são os 3 casos a considerar. Bem, da mesma forma que na equação de primeira ordem, eu tinha o teorema que falava sobre a existência e unicidade para um PVI, aqui nós também vamos considerar esse teorema, onde nós vamos ter múltiplas soluções, mas para um PVI que eu tenho condições iniciais específicas, nós vamos ter apenas uma solução, tá? Então, o teorema de existência e unicidade me garante que eu tenho uma solução e ela é única. Então, para um caso de segunda ordem homogênea com coeficientes constantes, então nós vamos ter duas condições iniciais para explicitar aí o meu caso, né, da unicidade aí da solução, ok? Então, esse caso é um caso específico e daqui a pouco nós vamos resolver problemas que vão verificar essa unicidade. Para o caso onde nós temos duas raízes reais distintas, então nós vamos ter aí soluções do tipo, para uma solução R1, então eu vou ter uma solução Y1, que vai ser então elevado a e
com e elevado a R1t, e a solução 2, e elevado a R2t. Então, esse R1, ele vai, né, na potência aí do E, né, multiplicado aí por t. Então, a minha solução geral, ao invés de aqui da gente ter a solução dessa forma, E elevado a RT, então agora nós temos duas soluções reais distintas, R1 e R2, então ela vai ficar dessa forma, E elevado a R1T e E elevado a R2T. E também eu vou ter uma solução geral. Essa solução geral é a combinação linear das duas soluções. Então, ela é chamada de solução geral, tá? Então, para a gente não se estender muito aí, vamos logo fazer um exemplo disso, né? E vamos, então, aprofundar um pouquinho mais essas definições, fazendo esse caso geral, da solução geral, com duas raízes reais distintas, né? Então, vamos resolver aí para ter facilidade aí no entendimento, tá? Então, vamos iniciar aí o exemplo, né? E vamos começar aqui com um exemplo, né? Sobre, então, o exemplo 1 vai ser sobre raízes reais distintas. Então, eu já vou passar para vocês um PVI. Então, o PVI dado vai ser desse jeito aqui. Imagine que eu tenho uma solução, uma equação, aliás, desse jeito aqui. Y duas linhas mais 5y menos 6y é igual a zero. E y de zero é igual a 1, primeira condição inicial, y' de zero é igual a zero. Vamos analisar bem esse caso aí para vocês entenderem, né, do que eu estou falando aí no conjunto geral para quem ainda está aí com dificuldade. Então, vamos lá. Temos uma equação, observem aí, temos uma equação aí com coeficientes constantes, 1, 5 e menos 6. Não sei se vocês conseguem enxergar. Então, eu posso dizer aqui, de maneira geral, que o A é igual a 1, que o B é igual a 5 e que o C é igual a menos 6, né? Então, minha equação de segunda ordem. Por que é segunda ordem? Porque eu tenho aqui, ó, né, a segunda derivada. Tem alguns livros que vão se apresentar assim, ó, d2y dt2 mais 5 dy dt menos 6y igual a zero, tá? Então, essa forma ou essa forma y duas linhas é bem conhecida aí da literatura e a maioria dos livros tratam ou de um jeito ou de outro, né? Pode aparecer outras nomenclaturas aí, mas de maneira geral, essas duas são as mais conhecidas aí do meio acadêmico, tá? Então, é uma equação de segunda ordem, porque eu envolvo aí a equação diferencial de ordem 2, né? E com coeficientes constantes, 1, 5 e menos 6. E aqui eu também tenho ela é homogênea porque a minha S de t é igual a zero, tá ok? Então, é uma equação diferencial de segunda ordem, coeficientes constantes, né? Homogênea. Então, é importante vocês sempre identificarem isso, né? Então, nós temos aí o caso específico homogêneo, onde nós temos
duas condições iniciais aqui. Essas condições iniciais vão me dar, segundo o nosso teorema, né? O que? A unicidade da solução. Quando eu tenho uma solução que eu envolvo uma constante, e essa constante pode assumir qualquer valor, então eu posso ter infinitas soluções. Mas quando eu restringo isso a uma condição inicial, que no caso são duas, né, que envolvem y e y', então eu estou restringindo a minha solução para uma única solução. Então, meu teorema de existência e unicidade me garante que eu vou ter apenas uma solução para o meu problema, ok? Então vamos lá, vamos resolver? Ah, professora, difícil resolver, né? Não sei nem por onde começar. Então vamos começar, para quem ainda não pegou o jeito, vamos começar com a equação característica, né? Vamos encontrar minha equação característica. Não se esqueça que tudo vem dela, né? Então, precisamos começar com ela. Vamos lá. Então, eu afirmei que minha solução y de t vai ser desse jeito aqui, e elevado a rt, né? Se eu derivar uma vez, ela vai ser r elevado a rt. Se eu derivar de novo, vai ser igual a r ao quadrado, r cai para frente, né? E a derivada de e elevado a rt é a própria. Então, eu tenho essas três equações baseadas na minha derivada primeira e derivada segunda. Substituindo aqui nessa expressão aqui, eu vou ter o quê? Então, onde tem o y duas linhas, eu venho com r ao quadrado, e elevado a rt, y duas linhas, mais 5 vezes, né? Mais 5 vezes y', que é r elevado a rt, depois menos 6 vezes y, que é elevado a rt, né? Tudo isso é igual a zero. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter r ao quadrado elevado a rt, mais 5r elevado a rt, menos 6 elevado a rt igual a zero. Colocando o e elevado a rt em evidência, então, eu vou ficar com r ao quadrado mais 5r menos 6 igual a zero. Lembrando que ou e elevado a rt igual a zero, ou r ao quadrado mais 5r menos 6 igual a zero. Então, só me resta r ao quadrado mais 5r menos 6 igual a zero. E essa é minha equação característica que eu estou querendo encontrar, né? Então, essa minha equação característica, então, vai me dar o quê? Vai me dar as linhas raízes, né? Ou vão me fornecer as linhas raízes, né? Então, resolvendo ela, eu tenho r ao quadrado mais 5r menos 6 é igual a zero. Então, eu tenho que o delta, lembrem-se que o a é igual a 1, o b é igual a 5 e o c é igual a menos 6. Então, o delta é igual a B2 menos 4A, que é 1, vezes C, que é menos 6. Então, vai ficar 25 mais 24. Ou seja, o delta é igual a 49. 49 é um número positivo, né? Então, se ele é positivo, então eu já sei logo de cara que eu vou ter duas raízes reais diferentes, né? Então, vou tentar conseguir ela fazendo o quê? Então, y vai ser igual a menos b, então, menos 5, mais ou menos raiz de delta, que é 49 sobre 2 vezes a,
que é 1. Ou seja, daqui eu vou assumir que y1 vai ser igual a menos 5, mais raiz de 49, que é 7 sobre 2, e y2 é igual a menos 5, menos raiz de delta, que é 7 sobre 2. Ou seja, y1 é igual a 1 e y2 é igual a menos 6. Quem quiser já podia fazer aí o produto, né? Produto e a soma aí das raízes que já saía direto. Mas eu estou fazendo passo a passo para vocês verem que não tem erro, né? Bom, portanto, minha primeira solução, y1 aqui, gente, ao invés de y, vamos colocar a notação que eu estou usando. Não vou usar y não. Primeiro eu estou fazendo sobre r, né? Sobre r. Então eu vou usar r aqui. Aqui é R1 e aqui é R2. Agora sim que eu estou em y. Y vai ser elevado a R1 de t. Então, y1 vai ser igual a e elevado a R1. Opa, deixa eu parar aqui. R1, R2. Então, e elevado a R1 de t, que é elevado a t. E y2 é igual a e elevado a R2 de t, ou seja, que é igual a e elevado a menos 6t. Então, são as duas soluções aí do meu problema. Y1 é igual a e elevado a t e y2 igual a menos 6t. Ok? Pessoal, tanto y1 como y2, se eu substituir lá na minha equação, nessa minha equação aqui original, ambas vão dar igual a zero. E se eu também pegar a solução geral, quem é a minha solução geral que eu defini lá na minha teoria? Então, eu vou ter y de t, que é igual a C1 elevado a t, vezes a primeira solução, mais C2 elevado à segunda solução, tá? Então, essa é a minha solução geral. Então, tanto essa, quanto essa, se eu substituir lá na minha equação, as três vão dar zero, porque as três são soluções, tá? Então, de maneira geral, é isso. Se eu fizer a substituição lá, eu tenho aí eu pude fazer o quê? Satisfazer a minha equação aí do meu problema aí, do meu PVI, tá? Observem aqui essa y de t. Essa y de t eu tenho duas constantes aqui. Lembrem-se que eu falei, se eu gerar o gráfico dessas equações, eu vou ter um conjunto geral aí, né, de N equações, de infinitas equações. Então, se eu pensar em fazer um gráfico, né, vou tentar fazer aqui um gráfico do GeoGebra, para vocês verem, eu vou ter aí inúmeras equações. Esperem um momentinho só que eu vou resolver isso. Para quem ainda está em dúvida se realmente essas equações são equações que fornecem a solução, que realmente é uma solução do meu problema, quem quiser pode fazer o quê? A substituição lá e vai verificar que realmente isso acontece, tá? Vamos fazer? Então, eu vou colocar assim, ó, estrela, né? Então, estrela é solução da equação y duas linhas mais 5y' mais 6y igual a zero. Pois, vamos derivar aqui.
Se eu derivar uma vez, vai ser quem? Derivada de constante vezes elevado a t, vai ser constante elevado a t. A derivada de elevado a menos 6t vai ficar menos 6c2 elevado a menos 6t, né? Se eu derivar duas vezes, eu vou ficar com C1 elevado a t, porque não altera, né? E se eu derivar de novo, eu vou ficar com 36C2 elevado a menos 6t. Vou substituir essa e essa aqui nessa expressão. Então, y duas linhas vai ficar C1 elevado a t, mais 36C2 elevado a menos 6t, né? Mais 5 vezes C1, que é C1 elevado a t, menos 6C2 elevado a menos 6t, né? Depois, mais 6 vezes a minha solução geral. Solução geral é C1 elevado a t, mais C2 elevado a menos 6t, né? Tudo isso é igual a quem? Vamos ver se vai dar zero. Quem tem elevado a t? Então, eu vou ficar com C1 mais 5C1, né? 5, aqui tá errado, aqui é 6, né? A equação é 6. Aqui, ó. Então, aqui é menos 6. Então, aqui é menos 6C1 elevado a t. E em C2 eu tenho mais 36C2 menos 6C2, né? Ou menos 30C2 menos 6C2, né? Vezes e elevado a menos 6t. Então, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0. Então, tudo isso vai dar 0. Significando, então, que a solução geral satisfaz a equação, né? Como eu já tinha dito. Então, tanto essa expressão como a primeira expressão y1 ou y2 satisfazem a equação, como eu já tinha dito, ok? Vamos lá, vamos tentar ver se eu consigo colocar aqui no GeoGebra a expressão geral, então, sobre a minha solução. Então, observem aí. Vou fazer no GeoGebra, então, vou colocar aqui minha solução geral, então, vou colocar y, né? É igual. Vou colocar uma constante aqui, eu vou colocar como 1 e constante C1, 1 e constante C2 igual a 1. E vou verificar o que dá do meu gráfico. Então, vou ficar com E elevado a T, né? Pode ser T, pode ser X aqui no gráfico, né? Vou colocar X, né? Depois, eu venho aqui, elevado a X, mais C2, eu vou assumir que é 1 também, vezes E, de novo, vezes em cima, menos 6, vezes elevado a menos 6, x. Então, eu tenho esse meu primeiro gráfico aí, tá? Então, colocando constante C1 igual a 1 e C2 igual a 1. Se eu assumir aqui agora uma outra y, vou colocar aqui y igual, né? A função, agora eu vou colocar 2. 2 vezes e 2
vezes E elevado a T, de novo, que é X, né? Mais, vou colocar aí um valor 4, tá errado aqui. Vem aqui, mais 4, busca a função de novo, E elevado a menos 6x, então eu tenho outro conjunto aí, né, de solução. Então, observem, no primeiro exemplo, na verde, eu coloquei C1 igual a 1 e C2 igual a 1. Então, eu obtive essa solução. No azul, eu obtive para C1 igual a 2 e C2 igual a 4, outra solução. Então, o que eu estou querendo fazer é, para qualquer constante C1 e C2, eu tenho um conjunto aí de soluções. Então, restringindo a valores específicos, ou seja, dando condições iniciais para y e y', então eu consigo fazer com que eu tenha apenas uma única solução, tá ok? Então, essa é a questão aí do meu problema. Então, vamos voltar lá na minha solução e vamos trabalhar essa questão aí do PVI, tá? Então, nós temos aqui, que é a minha solução geral, y de t é igual a C1 elevado a t, mais C2 elevado a menos 6t, né? Então, essa é a minha solução geral, ok? Eu já tinha feito a minha y', né? A minha y' aqui em cima, deu essa expressão aqui. Essa expressão aqui, y' de t é igual a C1 elevado a t menos 6C2 elevado a menos 6t. E fiz também a minha y duas linhas. Eu vou repetir aqui para não ficar muito bagunçado. Então, eu tinha minha y duas linhas de t, que é igual a C1 elevado a t, mais 36C2 elevado a menos 6t, né? Então, agora eu vou usar minhas condições iniciais ali do meu problema. Essas foram as minhas condições iniciais. y0 igual a 1, y' igual a 0. Então, y de 0 é igual a 1. Então, vou colocar aqui, ó. Y de 0 vai ser igual a quem? Onde tem t, eu vou substituir por 0. Então, vai ficar C1 elevado a 0, mais C2 elevado a 0. Ok? Então, 6 vezes 0 vai dar 0. Então, eu substituo aí. E isso aqui eu vou igualar ao valor que eu dei lá, igual a 1. Ok? E na y' também eu fiz a mesma coisa. Y' em 0 é igual a quem? Onde t, tem t, eu vou substituir por 0. Então, aqui vai ficar C1 elevado a 0 menos 6 C2 elevado a 0, porque 6 vezes 0 menos 6 vezes 0 vai me dar 0. E vou igualar isso aqui a 0, que foi a condição inicial que eu dei, né? Com isso, eu tenho duas equações aí associadas. Essa terceira aqui eu coloquei só para vocês verem, mas eu posso tirar porque eu não vou usar. Só coloquei para vocês verem, né? Que eu fiz a segunda derivada. Na verdade, eu vou usar só as duas relacionadas aqui a esse sistema, tá? Então, eu vou ter essa expressão aqui. C1 elevado a 0 é 1, mais e elevado a 0 é 1, é igual a 1. E C1 menos 6C2 é igual a 0. Então, eu tenho essas duas expressões. Daqui eu tiro, né, que C1 é igual a 6C2. Daqui eu tiro, né, que 6C2 mais C2 é igual a 1.
ou seja, que 7C2 é igual a 1, ou seja, que C2 é 1 sobre 7, ok? E que C1 é igual a 6 vezes 1 sobre 7 é 6 sobre 7. Então, eu tenho aí as duas expressões sobre as minhas constantes, ok? Portanto, a solução específica, né? Específica porque eu estou assumindo sobre as minhas condições iniciais, y de t é igual a C1, 6 sobre 7 elevado a t, mais 1 sobre 7 elevado a menos 6t. Essa é minha solução específica do meu PVI, tá? Então, pessoal, essa é a minha solução do PVI, que tem essa cara aí geral, só que com as constantes calculadas aí, e eu tenho a minha solução aqui, minha solução individual sobre y1 e y2, lembrando que eu obtive duas raízes reais distintas. Tudo bem, pessoal? Então, primeiro, encontre a minha equação característica aí. Encontrei minha equação característica. Dada a minha equação característica, identifico quem é A, quem é B e quem é C e verifico qual é o valor de delta. Deu positivo, então eu vou ter duas raízes reais. Raiz 1, 1. Raiz 2, menos 6. Então, eu tenho duas soluções. Soluções y1 elevado a r1, que é igual a 1. Então, vai ficar e elevado a t. Solução 2 elevado a r2t, ou seja, e elevado a menos 6t. Solução geral é a composição, né, ou a combinação linear das duas soluções, nas quais, substituindo aqui minhas condições iniciais, eu tenho especificamente o valor de C1 e C2. Então, eu tenho a minha solução geral do PVI aí, ok? Então, essa é a forma de resolver uma equação de segunda ordem com coeficientes constantes homogênea, cujo delta vai dar maior que zero, ou seja, duas raízes reais diferentes. Vamos lá para o próximo?